Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-los que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas. Palavra da salvação. Para relembrar o que eu tenho dito durante esses dias, a igreja, durante agora esse tempo comum, nos coloca diante do Evangelho de São Lucas. Nós estávamos meditando de São Mateus, entramos no de Lucas, daqui a um tempo vai ser Marcos. Cada um desses três evangelistas, eles contam a vida de Jesus e às vezes um e outro traz um detalhe que outros não trazem. Por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, esses três evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus. João é uma questão à parte, porque as coisas que ele traz é totalmente diferente dos outros evangelistas. E hoje nós entramos nesse momento em que Lucas, ele mostra a atividade de Jesus durante o dia. Se nós observarmos, a impressão que dá é que Jesus era muito ativista, né? Vai na casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro. Quando sai de lá, já vem uma multidão, aí vem pessoas, e ele reza e cura. Depois ele chega, agora eu vou para as cidades vizinhas. Parece que ele não tem tempo para Deus, ou seja, a impressão que dá é que ele não tem tempo para o Pai. Mas aqui Lucas, ele não deixa de colocar esse detalhe. De dizer que Jesus, ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Ir para um lugar deserto significa ele foi rezar. Ele foi estar com o Pai. Ele precisava disso. Ainda mais para suportar tanta gente atrás dele, dentro da sua humanidade. Ele tinha que ter tempo para rezar, porque vem o cansaço, vem tudo. Se você perguntar para um católico assim, que diz assim, eu sou praticante, que atua na igreja, e você perguntar para ele assim, o que foi que você fez durante o dia de hoje? Aí ele vai dizer assim, olha, hoje eu preguei o Evangelho,
Hoje eu visitei os doentes, hoje eu fui ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí ele dá aquele histórico. Nossa, eu estou até cansado de tantas coisas que eu fiz. Perguntando também para qualquer membro da comunidade, né? O que é que você fez durante o dia? Ah, eu fui no meu setor, eu trabalhei, eu fiz isso, eu atendi telefone, eu fiz um monte de coisa. Dificilmente alguém vai dizer, eu rezei. É lamentável, mas no histórico da vida do bom católico, ele vai só falar que trabalhou. Ele não vai falar que rezou. Fez um monte de coisa. Ah, eu sou da pastoral disso, eu fiz o curso, ontem teve não sei o quê, fez aquilo, fui cá e está lá. Mas aí você vê que Lucas, ele não deixa de trazer esse detalhe. Em meio às atividades todas que Jesus tinha, lá no versículo 42 diz, ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Como eu sempre digo, reza quem ama. Se você ama muito a Deus, você vai ter que procurar tempo para estar com Ele, porque quem ama quer estar com o amado. Não tem como. Quem ama mais ou menos, vai ter momentos para ele. E quem ama pouco não vai aparecer mesmo. Porque não ama, como é que você vai querer estar com quem ama? Então, tem muitas pessoas que acham que elas vão se salvar pelas atividades que ela faz. Não, ninguém vai se salvar pelas atividades que faz. Pelo contrário, eu vou me salvar pelo tempo que eu dou a Deus, que eu estou com Deus. E aí as atividades vão dar frutos, porque eu estou falando e estou fazendo por Ele e com Ele. Eu não estaria fazendo por mim, porque eu posso estar fazendo por mim e estou achando que estou fazendo para Deus, porque fazer é fácil fazer. Mas fazer com Deus... Então, eu estou falando aqui para os católicos, né? E o fundador da Igreja Católica é Jesus. Então, como eu sempre digo para vocês, Jesus como um bom católico que ele era. Porque Jesus é católico, não sei se vocês sabem disso. É uma coisa tão óbvia que ninguém fala. Jesus é católico, porque ele é fundador da Igreja Católica. Ele não fundou outra igreja, ele fundou essa, então ele é católico. Então, como bom católico que Jesus é, e ele é Deus e o fundador, os católicos precisam ser igual a ele. E aqui eu vou trazer alguns pensamentos de alguns santos, porque me mostra um santo que não rezava. Todo santo canonizado pela Igreja Católica, se você for olhar na vida deles, vocês vão encontrar, eu vou encontrar, que ele rezava. É interessante que hoje, quando a gente vê assim as histórias nos filmes da vida dos santos, as pessoas não atinaram para isso, elas não colocam aquele santo rezando, não. Você pode dar uma observada, dificilmente encontra assim. E quando mostra rezando, é um replay, uma coisa assim tão rápida. Porque mostra mais ele fazendo as coisas. Mas os santos, eles reservavam tempos e tempos com Deus. Porque eles tinham que ter esse tempo. Porque eles amavam a Deus. Então Jesus se retira, os santos se retiravam. Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala o seguinte, que nós deveríamos ter a solidão de coração.
O que é isso na cabeça de Santo Afonso Maria de Ligório? A solidão de coração é deixar o coração livre de pensamentos e inclinações terrenas. Se nós formos observar, o tentador, ele está constantemente nos tentando para que nós tenhamos pensamentos pecaminosos. Por isso que tem pessoas que elas lutam, vivem lutando, porque o que vem mais no coração, um pensamento, são coisas pecaminosas. E às vezes para pensar em Deus é uma coisa tão difícil, é uma luta, é uma tentação. E a pessoa vai ter que se humilhar muitas vezes diante de Deus. Senhor, eu não quero esse tipo de pensamento, eu quero pensar em Ti, eu quero pensar nas Tuas coisas. E é uma luta. Por quê? Muitas vezes a pessoa no passado, ela viveu tanto isso, essas coisas, elas pensavam com tanta naturalidade essas coisas, que agora quando entra na caminhada se torna difícil porque está acostumado. Então o pensamento está cheio. Imagine um copo d'água, ele está cheio daquilo. Então você precisa esvaziar esse copo d'água para que esse copo d'água possa se encher agora das coisas que são de Deus, para que os pensamentos e as inclinações elas sejam voltadas para Deus. Então imaginemos assim, está o copo d'água, então vai caindo a gota d'água das coisas de Deus, e aquela que está lá vai saindo, é um exemplo meio assim que eu estou dando, só para você entender. E aí o outro sai e só vai ficar os pensamentos de Deus. Então, essa solidão do coração. Você está dentro do ônibus, você está dirigindo um carro, você está no metrô, está no avião, a dona de casa está ali trabalhando, fazendo as coisas de casa. Então, nesses momentos, nós estamos sempre pensando, não tem como você não pensar. Então, a solidão desse coração deve nos levar a pensar em Deus. Sem deixar de fazer as outras coisas, né? Está fazendo as coisas, mas também está pensando em Deus. Porque geralmente nós estamos fazendo as coisas, estamos pensando em coisas, às vezes até coisas ruins, até coisas que fazem mal para a nossa alma. Essa é a primeira coisa. São Bernardo, ele era um monge, então ele vai falar como um monge. Então, como é que ele vai dizer? Ele vai dizer que nós precisamos sossegar o nosso coração e a nossa alma em Deus. E como é que nós vamos sossegar? Ele diz: procure um lugar solitário. Aí, nesse lugar solitário, você vai pensar e vai afastar de você todo o barulho. Porque tem como você rezar. Vamos ver na lógica. Como é que uma pessoa ela consegue rezar em meio a tanta bagunça, tanto barulho? Vamos dizer assim, para nós da comunidade, que isso serve também para todo mundo. Você vai fazer o seu estudo, né? Aí você faz o seu estudo num lugar onde fica passando um monte de gente. Aí o outro que está lá, ele está vendo que você está fazendo estudo, mas toda hora ele vem e te pergunta uma coisa e fala uma coisa para você. Primeiro que é falta de educação, porque você está rezando. E segundo, porque fica tirando a sua atenção. Na hora que você está ali fazendo estudo da palavra, ou lendo algum livro, e você está agora tentando entrar no clima, para que a tua alma se volte para o Senhor. Aí vem um e bom dia, dependendo do horário. Oi, boa tarde.
Ei, você viu não sei o quê? Você nunca reza. Aí vai ter um momento que você vai dizer, você vai olhar para o relógio, aí aqueles minutos que você se programou para rezar, aí você vai dizer assim, bem, já deu. Aí você escreve lá qualquer coisa, você não meditou, foi nada. Nunca vai crescer. Porque faz as coisas em meio ao barulho, em meio à bagunça. Aí São Bernardo, ele está dizendo, quando você se afasta do barulho, aí a tua alma está pronta para pensar nas coisas do céu. Porque o barulho não ajuda você, e muito menos eu, a pensar nas coisas do céu. Como Santa Teresa fala, né? Que é chamada as distrações, né? Pode ser voluntária ou involuntária. A voluntária é ali, você está rezando, mas você está ali fazendo suas coisas, querendo rezar, mas você está pensando em coisas, aí fica lá, mas está ali, isso é voluntário. O involuntário é assim, oi, você está ali rezando, ei, bom dia, ei, você está ali rezando, aí vem outro, aí toca, aí faz assim para você lá, pelo amor de Deus, deixa o cara em paz com Deus. Porque tem aquelas pessoas que são tão acolhedoras, né? Elas são tão acolhedoras que ela atrapalha o outro de rezar. Ela está aqui na igreja rezando, aí chegar, bom dia, boa tarde, como é que você está? Falta de educação, está rezando, deixa o outro rezar. Quando sair da igreja, você vai conversar, vai bater papo. E aí, como eu já estou falando de igreja, aí entra também, né? A igreja também como um local. Existe um local melhor para nós podermos nos recolher do que uma igreja? Bem, era para ser assim, né? Mas agora é um falatório, é uma bagunça. Ainda mais quando acaba a missa, né? Um monte de bagunça, um barulho. A casa de Deus é lugar de oração. Os cristãos de hoje se tornaram tão íntimos de Jesus Cristo, que quando eles chegam na casa de Jesus, que é a igreja, porque ele está ali no Santíssimo Sacramento, nós devemos direcionar nossa mente e nosso coração para o Santíssimo. Nós somos tão íntimos que a gente já chega fazendo bagunça. Jesus, cara, como é que você está? A gente trata Jesus como uma pessoa qualquer, né? E aí, tudo bem? Ok? E vai e conversa com um e conversa com outro. E aí nós nunca vamos ter tempo para silenciar, para estar com Deus. Porque, meus irmãos, para estar com Deus, verdadeiramente, de corpo e de alma, é preciso silenciar. Senão, não caminha, a coisa não anda. Elias já deixou bem claro, na hora que ele estava lá no monte de Deus, e veio aquele barulho todo, ele não encontrou, mas quando veio aquela brisa bem suave, aí ali ele se encontrou com Deus. É assim. Mas nesse mundo barulhento, só Deus e a misericórdia para nos ajudar. São Boaventura. Bem, isso é coisa de São Boaventura, né? Cada um veja o que é melhor para você. Mas São Boaventura diz que os melhores momentos para se rezar é de manhã ou no final da tarde. Bem, mas tem gente, eu já colocaria à noite, né? Mas tem gente que veja aí o horário que é melhor para você rezar. Agora você vê, tem gente que gosta de rezar 9 horas da manhã, vamos supor, 10 horas da manhã, 11 horas. Como você vai conseguir rezar nesse horário com tanto barulho e tanta gente? É ilusão.
Esse é horário de trabalho não dá para rezar. Vamos colocar isso na cabeça, olha, horário de trabalho não dá para rezar. Você pode fazer o silêncio interior, como eu falei antes, de vez em quando inclinar seu coração e pensar um pouco em Deus, mas ali nas atividades, mas essa parada, porque eu estou falando de parar, não tem. Porque na hora que você começa a trabalhar, as suas preocupações são todas com o trabalho. É por isso que tem gente que diz assim, olha, eu vou rezar no horário de trabalho. E quando chega lá, parou, pronto. Aí já vem o negócio que precisa fazer, o outro que precisa fazer, outro lá. Aí não está trabalhando. Então, de manhã, no horário da manhã, São Boaventura diz assim, nós estamos livres das ocupações que nós teremos depois. Por exemplo, vocês estão participando da missa aqui agora. Vocês podem até estar pensando em alguma coisa que você vai fazer depois. Mas olha, você passou a noite, descansou. Aí agora você vai e reza. Depois você vai se ocupar das coisas. Agora, na hora da ocupação, você tentar dar essa parada, olha, meus irmãos, é impossível, você está se iludindo, você não está rezando coisa nenhuma. Você está cumprindo lá algumas coisinhas que você disse, que você ia rezar e tal, para chegar de noite você dizer assim, rezei, mas você não rezou não, você estava no meio da bagunça, é muita coisa para fazer. Ainda mais que hoje tem tanta coisa para fazer, é ou não é verdade? A gente tem tanta coisa para fazer. A gente ouve a pessoa dizendo assim, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, que na hora que você vê, ele não está fazendo nada. Mas ele tem muita coisa para fazer. Está andando pela rua com o celular na mão, como ontem eu estava andando, as meninas falaram, padre, cuidado para você não cair. Aí tem outros que estão lá, não sei o quê, aí está falando aqui, e olha, eu tenho muita coisa para fazer. Realmente você tem tanta coisa para fazer, que você não tem nem tempo para estar com Deus, você tem tempo para estar com tudo, menos com Ele. Pronto, vou encerrar agora. E o que fazer nesse momento de oração? Esse momento de parada. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim, olha, nesses momentos faz assim, olha, pense na flagelação de Jesus. O quanto que ele sofreu. Pense naquele momento que colocaram a coroa de espinho na cabeça dele e o quanto que foi dolorido. Pensa naquele momento em que ele deitou e as marteladas começaram a bater naqueles pregos lá e penetrando na mão dele. Aí ele diz assim, pense naquele momento que a cruz é erguida e Jesus suporta toda a dor do corpo dele. Na crucificação, ou no momento que ele está lá, de meio-dia até as 3 horas da tarde, sofrendo aquela dor. Aí Santo Afonso diz assim, qual é o fruto que nós vamos tirar disso aqui? Ele diz assim, só gratidão. É a única coisa que nós vamos tirar. Do momento em que a gente medita a paixão do Senhor, é só gratidão. Senhor, é muito amor. Obrigado. Eu, sem vergonha do jeito que eu sou, o Senhor teve a coragem de fazer tudo isso para me salvar. Depois, os frutos que vai se colhendo, além da gratidão, em meio às dificuldades que nós vamos passando no dia a dia, nós não vamos ficar murmurando e brigando com Deus. Está vendo? Por que o Senhor permite isso comigo? Você já meditou, você já viu a coroa de espinho sendo colocada na cabeça dele, a flagelação, você vai dizer, mas quem sou eu para ficar brigando por causa desta situação que aconteceu comigo? Ok, terminou. Sigamos em frente e faça a experiência. Pergunte para aqueles católicos que são assim, que dizem que são praticantes.
Dá uma perguntada para ele assim: e aí, o que foi que você fez durante o dia de hoje? Pergunta para você ver o que é que eles vão dizer. Nossa, eu corri, eu fiz e tal, preguei o evangelho, fiz tudo e tal, não sei o quê. Talvez ele diga que rezou lá. Depois de tudo, aí ainda sobrou um tempinhozinho, assim, 1 minuto para ficar com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.